Bem, caros, bom dia, né? Vamos iniciar mais um vídeo, né, dessa nossa sessão, desse nosso tópico de bases matemáticas, hoje falando de arredondamento. Arredondamento, segundo a norma ABNT-NBR 5891, atualizada em 2014, e vamos fazer alguns exercícios, né? Quando a gente manipula números, quando a gente opera grandezas, opera as medidas, medições, invariavelmente nós vamos ter que arredondar os números, os nossos resultados, né? Nós não vamos poder fazer uma conta numa calculadora e pegar aquele número que preenche quase a largura da calculadora toda e colocar como resultado. Ou ficar perguntando, eu arredondo com 4, com 3, com 2? A gente já viu em vídeos anteriores que o conhecimento de algarismo significativo é muito importante para a gente compreender como a gente representa uma grandeza física e quando nós temos que olhar para a quantidade de casas decimais que esse resultado possui, quando que nós temos que olhar para a nossa quantidade de algarismos significativos para poder fazer um arredondamento correto. E agora, associando a esse conhecimento, nós vamos ver quais são as regras da ABNT para que nós possamos fazer o arredondamento correto dos números. Vamos lá. Bem, meus caros, a regra de arredondamento da ABNT basicamente são cinco regras, 5 instruções que nós temos que seguir. Tá? Nós vamos ver as duas mais comuns primeiro, que acho que já é de conhecimento da enorme maioria das pessoas. E depois nós vamos ver as regras específicas quando nós precisamos fazer um arredondamento e temos que decidir quando o número 5 é o próximo número a ser considerado. Então, a primeira regra que nós vamos olhar é quando o algarismo a ser preservado for seguido de um número inferior a 5. É uma regra bastante conhecida, que quando você deseja arredondar num determinado número, no caso aqui, ó, o 4 que está destacado, né? Ele é que tem que ser preservado. E eu olho o número seguinte, não são os outros todos que vêm, é o número seguinte. E esse número seguinte é menor que 5, eu mantenho o valor que eu quero ser preservado. Então aqui, ó, eu queria preservar o 4. Como que vem após ele é menor que 5, 1,34. Já quando o algarismo a ser preservado for seguido de outro que é superior ao 5, nós temos que fazer desta forma aqui. Ó. Eu quero preservar o 2, a posição do 2. O número que vem após o 2 é o 8, e 8 é maior que 5. Nesse caso, nós vamos adicionar 1 ao valor que está na posição que tem que ser preservada. Como é o 2, eu estou adicionando 1, vai para 3. Então, o número 46281, onde a posição a ser preservada é a posição do 2, e o número seguinte é o 8, ele é arredondado para 4,63. E agora, nós vamos ver as 3 regras que a BNT nos apresenta quando o número após a posição que nós queremos preservar o algarismo, ele é o 5. Ele não é um número maior que 5, ele não é um número menor que 5. Ele é o 5. A primeira regra nesta condição, quando o algarismo a ser preservado ele é seguido de 5, porém, após esse 5, né, em algum ponto depois dele, existe um algarismo diferente de zero. Existe um algarismo não nulo. Então, aqui, ó, eu tenho esse número, quero preservar o 4. Após o 4 vem o número 5. Quando isso ocorre, eu vou olhar o que vem após o 5. Se após o 5, em algum lugar, vier um algarismo diferente de zero, ou seja, um algarismo não nulo, como o caso aqui tem o 3,
eu adiciono 1 à posição onde está o algarismo que eu quero preservar. Então, como esse é o caso aqui, eu quero preservar a posição onde está o 4, adicionando 1 ao 4, eu tenho 6,5. Analisando agora os dois últimos casos, que são os que geram maior conflito, maior confusão. Eu quero preservar um algarismo, como aqui é o 4, que é seguido de um 5, de um valor 5. Porém, após o 5, não existe valor não nulo, tanto neste caso quanto no caso aqui de baixo. Ó. Aqui nesse primeiro caso eu quero preservar o 4, aqui no segundo caso eu quero preservar o 3. Nos dois casos, o número que segue é o 5. Nos dois casos, após o 5, não existe nenhum algarismo diferente de zero, ou seja, não existe nenhum algarismo não nulo. Como eu devo proceder? O que a ABNT, em sua regra NBR 5891, nos diz é que quando ocorre esse caso, que após o 5 não há nenhum algarismo diferente de zero, nenhum algarismo não nulo, nós temos que olhar para o número que está na posição que nós queremos preservar. No caso aqui o 4, no caso aqui o 3. Quando este número, nesta condição que nós queremos preservar, for par, como aqui é um 4, eu vou adicionar 1 a este valor. Então, ia ficar 6,4, adicionando 1, 6,5. E quando este número for ímpar, como é o caso aqui do 3, eu apenas mantenho o valor que está na posição que eu quero preservar, ficando 6,3. Repetindo, quando eu tenho um caso de que eu quero preservar um número numa posição, e após essa posição vem o 5, e após o 5 não existe nenhum algarismo diferente de zero, não existe nenhum algarismo não nulo. Como devo proceder? Quando ocorre essa situação, o que a regra da ABNT nos diz é que nós devemos olhar para o algarismo que está na posição que nós queremos preservar. Quando esse algarismo é par, nós devemos adicionar 1 a ele. No caso aqui, 6,4, 6,5. E quando esse algarismo for ímpar, nós devemos mantê-lo. 6,3 permaneceu 6,3. Bem, agora, cara, nós vamos fazer alguns exercícios relacionando informações que nós vimos nos 3 primeiros vídeos dessa série de bases matemáticas, relacionando números em notação, relacionando operação de soma, operação de subtração, de multiplicação, de divisão e algarismos significativos, e adicionando a tudo isso as regras da ABNT de arredondamento que nós acabamos de ver na realidade. Tá? Então, aqui o primeiro exemplo. Eu tenho um número 2,0 vezes 10 elevado à segunda potência, mais 68,2 vezes 10 elevado a menos 1. Ora, são dois números que estão em notação científica. E para eu poder realizar a soma desses dois números, né, eu primeiro tenho que igualar os expoentes da base 10. Esse expoente tem valor 2, esse expoente tem valor menos 1. Posso levar o 2 para menos 1 ou levar o menos 1 para 2. Né? Eu prefiro igualar ao valor positivo. Então, levando esse valor para o expoente 2, todas as vezes que eu ando para a direita, todas as vezes que eu ando para a esquerda, eu acrescento 1.
Então, se eu tenho menos 1, conforme eu vou acrescentando aqui, ó, acrescentei 1, virou 0. Acrescentei 1, virou 1. Acrescentei 1, virou 2. O expoente 2. Agora, este número mantém o mesmo expoente do de cá. E eu posso realizar a soma. Fazendo essa soma, eu acho 2,068 vezes 10 ao quadrado. Ora, antes de eu fazer o arredondamento, eu tenho que tomar a decisão, né, de como vai ficar essa soma, porque eu tenho um número com dois algarismos significativos, em cima e embaixo, e casas decimais diferentes. E eu estou fazendo um processo de soma. E nós já vimos que quando realizamos um processo de soma, o nosso valor menos sensível, o valor com menor precisão, é o que tem o menor número de casas decimais. Então, eu tenho que deixar o meu resultado com uma única casa decimal. Quando eu olho aqui para o zero, que está na posição da primeira casa decimal, o número que vem logo após o zero é o 6, e 6 é maior que 5. Então, fica 2,1 vezes 10 ao quadrado. Realizando aqui agora essa subtração, eu vou fazer 23,43 menos 4,673. Quando eu faço essa conta aqui, ó, eu encontro 18,757. Ora, eu estou fazendo uma subtração. Então, eu tenho que olhar para a quantidade de casas decimais que os valores que eu operei possuem e deixar o meu resultado igual ao valor que tem a menor precisão. E o valor que tem a menor precisão é o valor que tem a menor quantidade de casas decimais, no caso 2. Então, ó, eu tenho que deixar este número com apenas 2 casas decimais. Tem que fazer um arredondamento. O número que vem após o 5, que está na posição que eu desejo preservar, é o 7. 7 é maior que 5, então eu adiciono 1. Adicionando 1, o resultado dessa minha operação será 18,76. Bem, caros, agora vamos resolver um exercício de multiplicação e um exercício de divisão. Aqui eu vou pegar o número 6,23 vezes 3,4692. Vou fazer a multiplicação. Vou fazer a multiplicação desses dois valores e encontrar o resultado. Fazer uso de uma calculadora e vou achar o resultado. Quando eu acho esse resultado não é compatível com nenhum dos dois valores que eu estou utilizando. Por quê? O primeiro valor tem 3 algarismos significativos e o segundo tem 5. Lembra, estou fazendo uma multiplicação. Então, quando eu faço multiplicação ou divisão, eu tenho que olhar para a quantidade de algarismos significativos dos números que eu estou utilizando. Então, o meu resultado, para ser compatível com os valores que eu estou utilizando, tem que ter a mesma quantidade de algarismos significativos que o número que tiver essa quantidade menor, ou seja, a menor quantidade de algarismos, no caso aqui 3. Então, o meu resultado tem que ficar com 3 algarismos. Então, eu tenho que parar aqui ó, no 6, porque 1, 2 e 3. Tem que parar no 6. O número que vem após o 6 é o 1, menor que 5, então eu mantenho esse resultado. Então, fica 21,6. Fazendo aqui a divisão, ó, eu estou fazendo uma divisão com 2 algarismos em notação de engenharia. Ó, este número não está em notação científica, porque o parâmetro n ó, é maior que 10. Mas ele está em notação de engenharia, porque esse número está compreendido entre 1 e 1000, e o expoente é múltiplo de 3. A mesma coisa é o número de k. Olha o expoente, menos 3. Então, eu vou dividir este número por este número aqui. Quando eu faço uma divisão de números em notação, seja científica, seja de engenharia, eu divido o parâmetro n, um pelo outro, e diminuo os expoentes da base 10.
Então, eu vou dividir 26,42 por 4,4620. Vou achar este número grande aqui, ó. E vou diminuir os expoentes da base 10. Menos 9, menos 3, menos 6. Após ter realizado a conta, eu estou fazendo uma divisão. Então, eu tenho que deixar o meu resultado com a mesma quantidade de algarismos significativos que o número que tiver essa menor quantidade, que no caso é o 26,42, que tem 4 algarismos. O número de baixo eu tenho 5 algarismos. Então, se o meu valor tem que ficar com 4 algarismos significativos, eu olho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho que parar no primeiro 1. O número que vem após o valor que eu tenho que manter é menor que 5. Sendo menor que 5, eu vou manter o valor que eu quero preservar, ficando 5,921 vezes 10 a menos 6. Bem, caros, por último, vamos fazer 2 exercícios sobre tópicos que trazem sempre muita dúvida aos alunos. O zero, ele é algarismo significativo ou não? Quando ele é, quando que ele não é? E o arredondamento do 5? Quando envolve o 5, né? Quando o número que vem após ao que eu quero ser preservado é o 5. Como é que eu procedo? Então, vamos fazer primeiro aqui esse exercício número 5. Ao medir o volume de uma amostra, foi encontrado o seguinte resultado. Volume igual a 0,002640 metro cúbico. Qual o número de algarismos significativos desta medida? E aí a gente precisa lembrar quando que o zero é um algarismo significativo e quando que o zero não é um algarismo significativo. Ora, quando eu escrevo um valor numérico, todos os zeros que eu tenho à esquerda do primeiro valor numérico não nulo, eles não são significativos. Repetindo, todos os zeros que são escritos à esquerda do primeiro valor numérico não nulo, eles não são significativos. Todos os zeros que são escritos à direita do primeiro valor numérico não nulo, eles são significativos. Então, aqui, ó, o 2 é o meu primeiro valor não nulo, é o meu primeiro algarismo significativo. Aí eu conto, ó, 1, 2, 3 e 4, porque este zero está à direita deste valor. Então, este número, este valor numérico aqui possui 4 algarismos significativos. Aqui nós vamos realizar no exercício 6 uma operação de divisão em que eu vou dividir 46,901 por 2,80. Quando eu faço essa divisão, eu encontro 16,750357. Ok? Beleza. Mas eu não posso deixar o meu resultado com essa quantidade toda de algarismos significativos. Primeiro que nenhuma parcela dessa conta utilizou valores com essa quantidade toda de algarismos significativos. E para eu utilizar isso aqui teria que representar o meu número de menor precisão, que não é verdade. Então, eu olhando as parcelas dessa operação matemática, eu tenho 46,901, que tem 5 algarismos significativos. E eu tenho 2,80, que tem 3. Lembra, 0 à direita é significativo. Então, esse meu resultado aqui tem que ficar com 3 algarismos significativos. Então, ó, 1, 2, 3, eu tenho que preservar aqui a posição do 7. Só que após o 7, vem o 5. Então, eu vou ter que usar uma das 3 regras que a norma da ABNT me fala. Procuro pela mais simples das regras do 5. Após o 5, existe algum valor não nulo? Existe, ó. 5, 0, aí vem 3, 5 e 7. Então, como após o 5 existe valor não nulo,
nós acrescentamos 1 ao valor que nós queremos preservar. Então, 16,8 é o resultado desta operação, desta conta. Ficamos por aqui, tá? Até o nosso próximo vídeo. Um abraço.